Eu estudei para administração, que era um grande modismo na época, né? Eu fui reprovado em tudo quanto foi vestibular e fui aprovado como segunda opção na PUC em jornalismo. Na verdade, e aí eu gostei e fui imediatamente, entrei na PUC e fui trabalhar. Fui procurar estágio por minha conta, ainda na última hora ainda do Samuel Weiner, e depois de Ares Associados, e por fim Correio da Manhã, onde eu comecei a fazer uma pequena carreira. Eu fui para o Globo, e do Globo eu fui para a sucursal aqui da Folha de São Paulo. Da Folha de São Paulo eu já saí para ir para o Globo, lá na Inglaterra. Eu ainda não estava na escola de cinema, eu só entrei um ano depois da minha chegada, e nesse tempo... Mas ainda com... você frequentava cineclubes? Não, eu nunca participei de cineclube, mas eu era um frequentador assíduo das sessões da Cinemateca do MAM. Cinema sozinho, né? Aqui no Leblon tinha cinema na praia, aqui em Ipanema tinha 5 cinemas, eu ia muito ao cinema. Assim, aquilo era... Cinema era sonhar acordado, né? Eu gostava imensamente de cinema, não tinha me passado pela cabeça de fazer cinema, né? Eu acho que é quando eu entro num jornal e que eu vejo como era... O jornal você tem que contar a história, né? Embora tenha aquelas regrinhas de abertura de matéria, não sei o quê, mas você acaba contando histórias, né? E fui conhecendo jovens também, um ato significativo. Assim, eu me lembro uma vez que eu estava numa estação naquela rodoviária de Niterói. No caso do cinema brasileiro, o que te chamava a atenção? Eu via muito cinema novo, né? Eu assistia muito cinema novo. Os filmes do Nelson Pereira, me fez querer fazer cinema, né? Eu acho que era mais uma vontade de interferir, né? De querer mudar coisas com o cinema, querer mudar o mundo. Sempre esse sonho, né? De agir, de atuar, né? De interferir na realidade da gente, né? Que aconteceram e que tiveram um significado grande para a nossa geração. Um é os festivais JB, em que medida você participou, em que medida aquilo repercutiu em você. E outra coisa é a fundação da BD em 71. Como é que você lembra dessas duas coisas? Eu me lembro muito dos festivais de junho, né? Eu gostava, eu era garoto, assim, eu olhava aquela coisa, assim, eu achava que eu entendia, mas não tinha certeza se eu entendia muito bem aquele negócio. Tinha filmes de 1 minuto, tinha filmes de 5 minutos, tinha filmes de 15. Eu achava aquele negócio muito bacana, mas eu não sabia muito bem ainda o que fazer. Eu estava entrando no jornalismo, né? Sobre a BD em 71, Roberto, passou ao largo para mim. Você teve nesse momento uma formação política e mesmo uma formação da sensibilidade no meio dessa cultura de resistência, né, que se constituía naquele momento frente à situação dos governos militares. Né, as passeatas, que tipo de participação, de lembrança você tem daquilo? Participante de passeata, né? Eu não era aparelhado, né? Eu não pertencia a nenhum partido, não pertencia a nenhum grupo, mas tínhamos um grupo. Elas eram militantes, elas eram de partido, não me lembro se era do PCBR, não me lembro. O PCBR veio em 1970, isso foi em 68, né? Talvez do PCB, eu não me lembro de onde que elas eram. E eu me lembro que nós íamos para a casa de um espanhol na Urca, ali em cima daquela ladeira, acho que é São Sebastião. E ali era sempre pretexto de estudar para vestibular, mas as coisas se transformavam em discussões políticas, né? E aí se tratava de como nós íamos juntos para a passeata, como que a gente se protegia, aonde que a gente se encontrava na chegada, aonde que a gente se encontrava na saída. Enfim, tive vontade de pegar um revólver, uma arma. Fui chamado, quando já no Correio da Manhã, para entrar para o grupo
militância política, né? Mas o mais longe que eu cheguei foi de guardar armas e de guardar, enfim, pessoas que eram perseguidas. Eu tinha um laboratório fotográfico no Leblon e, aliás, essa é uma parte boa. Acho que um pouco do cinema vem aí. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes para Nascimento Silva. A gente ficava ali achando que era boêmio, né? Enfim, aí a gente resolveu fotografar, né? A gente revelava agora lá. No que diz respeito a essa tua vivência política, como é que funcionava o ambiente da redação do jornal para você? Era curioso, porque o correio. Mas ao mesmo tempo era uma coisa que eu sabia, enfim, os contatos ali na redação, o pessoal me chamava e tal. Eu estava namorando uma moça com quem eu casei depois, ela fazia jornais, fazia boletins, ela era diagramadora, né? Então ela diagramava folhetos, e, enfim, já para volta, né? Como aquela, não exatamente uma fuga, mas de novo, aquela vontade de sonhar, porque o cotidiano de um jornal é impossível, não tem lugar para o sonho. Né? Como é que surgiu essa oportunidade de você ir para Londres estudar cinema? Como é que isso te apareceu? Não apareceu, eu fui pesquisar, eu queria estudar cinema. Eu não achei aqui no Rio de Janeiro nenhuma escola de cinema. Acho que talvez estivesse na USP, não me lembro se tinha direito, mas eram coisas muito precárias. Né? Eu me lembro que eu estudava na PUC e tinha uma cadeira de fotografia. Né? E o professor, que era um fotógrafo de imprensa, ele enfim, conversando comigo, ele percebeu que eu já tinha, enfim, experiência de fotografar, revelar aquela coisa toda. E quem dava aula era eu, né? Tinha uma câmera para uma tonelada de estudantes, né? Tinha um laboratório lá que o meu banheiro era quase melhor. Isso na PUC, uma faculdade cara, né? Uma maneira de sair de casa, enfim. Consegui ser reintegrado por total desinteresse do curso. Né? Meu professor de fotografia, eu acho interessante de contar essas coisas, porque fica registrado na minha. Não como uma crítica à PUC, tinha um ambiente péssimo entre os brasileiros, né? Qualquer pessoa que chegasse lá era suspeita de ser um informante da polícia brasileira, tinha que estar uma forma física tremenda, aquele negócio assim, fazer flexão e tal. Né? E um ano para aprender uma língua que era uma língua danada. Né? E volto para Londres, enfim, e a Polônia devastada economicamente. Entrava no supermercado, aquelas fileiras, aquelas prateleiras vazias, um pacotinho de alguma coisa lá no final. Né? Também não era exatamente o que eu queria. Volto para Londres e aí me empenho. Eu era muito sério quando eu era jovem. Assim, Continua. Sério toda a vida, assim, aquela coisa. Foi enorme, eu estou falando dessa coisa, dessa decisão entre escolher entre um lado e o outro, né? Mas foi um enorme sofrimento, né? Aquela coisa me corroeu a alma, assim, né? E a decisão de não ficar em 2, 3 anos, ele estava ali, né? Estava ali ainda. Você não tinha 72? Eu cheguei na Inglaterra em 73. Abril de 73. Né? E o pessoal já tinha ido e já tinham voltado. Caetano, Gilberto Gil, aquela coisa de Porto Belo. Né? Eu fui fazer todos esses trajetos, no terraço e tal. E na Inglaterra também, da onde vinham aqueles sonhos ali. Né? Mas, não, aí já era uma coisa. Eu estava muito determinado a me formar, enfim, estudar, né? Trabalhar no sentido do estudo, de uma formação que me desse um suporte. Bom, cheguei em 73, hoje se chama University of Westminster.
ao longo dos anos, ela foi a primeira escola de fotografia da Inglaterra. E eu gostei da escola, eu olhei o currículo e tal, e resolvi esperar. Lá começa em setembro e termina em julho. Aí você tem as férias de verão e aí começa o ano seguinte. E nesse ano de 73, então eu trabalhei como correspondente do Globo. E cinema. Uma cabeçada do Pelé na Copa de 70, né? Ele falava com o cara no telefone com uma raiva desgraçada, assim, o cara lá no norte da Inglaterra. Eles se convenceram lá de alguma coisa. Eu levei acho que o que convenceu eles foi o seguinte, eu me lembro que eu fiz 2 trabalhos fotográficos assim que eu levei. Um sobre uma manifestação lá, uma enorme passeata dos Hare Krishna, lá nas ruas centrais de Londres, né? E eu fiz um trabalho fotográfico sobre eu notasse, assim, que eles me percebessem, né? E eu levei esses 2 trabalhos. Né? E os 2 trabalhos... Como é que ele chegava até você durante esse tempo? De uma forma dolorosa, né? De uma forma dolorosa. Era aquela... O que é a cultura inglesa, como é que as pessoas se cumprimentam. Vocês chegaram aqui hoje e foi muito fácil para as moças, assim, enfim, a gente trocar beijos, assim, né? Lá na Inglaterra era difícil cumprimentar. Tudo bem? Como vai? Muito prazer e tal, né? E aí a pergunta seguinte era de onde você vem e o que você veio fazer aqui. E a terceira pergunta era sobre o tempo, né? O tempo tá ruim, o tempo hoje, né? O inglês adora falar do tempo, né? Aquela coisa assim. Para você é como uma preocupação, quer dizer, o seu primeiro filme, Natureza Morta, de certa forma, é um filme ambientado no Rio, apesar de feito em Londres, né? Não, o Natureza Morta é meu último filme. É um filme de conclusão de curso. Quando no último ano você tem que fazer um trabalho, que você faça um estudo analítico de uma produção, que você escreva uma dissertação sobre um tema, livre, né, e você faça um filme. Então aí você desenvolve o que você estudou de técnica, de linguagem, enfim, todo o aprendizado de cinema. Mas não foi meu primeiro filme, foi o último filme que eu encontrava. O meu... Sequência dos trabalhos. Até chegar ao... Bom, aí esse trabalho lá me deu uma enorme popularidade na escola, né? Porque amigos meus, né, enfim, aqui e tal, era uma forma de eu me manter ligado, né, porque você está longe, não pode fazer nada lá, quase um exercício. Abrir porta, fechar a porta, sair de um quarto, vai para outro quarto. Eu opinei sobre a moça, né, que eu transformei ela numa... ela ficou uma moça triste, mas como? Essa mulher com uma produtora de moda, uma moça que circula, aí no mundo fashion, não sei o quê, né? Se transformou ela numa pobre coitada. Né? Aí disseram, não, então coloca pelo menos a versão dos Beatles. Não, não coloca a versão dos Beatles. A versão dos Beatles é alegre, ela não é alegre. Eu conhecia ela, se eu falar, vou fotografar, filmar o retrato de alguém ali, então. Em direção ao seu filme de trabalho final. Chega lá, como você chega nesse filme? O segundo ano, o primeiro ano é o ano de você entrar extensamente estudos teóricos, assim, alguns poucos trabalhos práticos. A região lá também um pouco mais pobre, mais longe, né? E a gente queria que os meninos, não é exatamente uma associação de moradores, mas é uma espécie de um conjunto habitacional que tinha um playground ali e tal. E a gente queria dar a câmera para os meninos. Eu e o inglês que eu fiz uma boa amizade, com quem eu trabalhei muito. Fazer o cinema, né? Aquela coisa. Qualquer um pode produzir imagem, né? Quer dizer, uma pessoa que nunca soube o que é plano, pode fazer um plano.
Então a gente queria dar a câmera para os meninos lá, para eles filmarem, né? Eles fariam um filme sobre eles, sobre a nossa orientação. A orientação é o seguinte, né? A gente amarrava a câmera no ombro, no pescoço deles, para a câmera não cair, né? A câmera não era nossa, aquela coisa assim. Liga aqui, desliga ali, a gente fotometrava um pouco para eles, né? E acabou a história. Esse exercício também não foi aceito. Né? E, nós é que tínhamos que fazer, porque a gente estava transferindo a responsabilidade de fazer, no nosso entender, exatamente o contrário, né? Compartilhar uma responsabilidade, abrir, né? Não fazer do outro apenas um objeto, né? O outro ser um elemento atuante. Né? Era, de novo, né? Os ecos de Paris, da movimentação política, dos exilados brasileiros, né? Jornais que a gente recebia, a revista não tinha internet, não era uma comunicação imediata, né? Então eram cartas assustadas ainda, cartas em que ninguém revelava nada muito explicitamente nas cartas, né? Eram jornais e revistas, né? E aquela coisa de abertura e tal, né? E eu não saberia fazer um filme em inglês, né? Eu não saberia escolher uma temática inglesa, enfim, ia me formar e voltar, ir embora. Não imediatamente como eu fiz, mas ia voltar. Então, meu coração, minha cabeça, em termos de participação de vida, estavam aqui. Então, a minha dissertação foi sobre Glauber Rocha, uma coisa que eu não tenho coragem de mostrar para ninguém. Eu não posso chamar de dissertação, escrita no estilo jornalístico. Eu não sou acadêmico, você não tem essa curiosidade acadêmica, assim, de uma enorme pesquisa e tal, né? E acabei fazendo uma coisa mais de recuperação da imagem do Glauber Rocha, principalmente na Inglaterra, uma vez ou outra, assim, tinha um filme e tal, tinha uma distribuidora lá chamada The Oda Cinema. Né? Eles sempre nos olharam com uma compreensão distorcida, né? Pela mídia ou por alguma própria complacência deles, né? Do outro, né? Enfim, a história, a cultura que molda aquele país. Né? E, então, eu tratei de recuperar. A minha dissertação foi sobre o Glauber Rocha. O meu trabalho lá de analisar uma produção era uma coisa besta lá, um negócio. Por que um filme não deu certo? Aquela Bianca Jagger, aquela nicaragüense, que foi mulher do Mick Jagger, né? Enfim, numa época ela foi estrelar um filme. Né? Então, o que eu vou fazer com o filme e tal? E aí eu quis recuperar uma coisa da minha adolescência, né? Como se fosse um reencontro, né? Fazer um elo, fazer uma ponte, né? Uma coisa que eu tinha começado aqui, uma iniciação política, né? Mas que foi interrompida pela minha recusa de não querer entrar para a clandestinidade, essas coisas assim. E que eu for retomar, então, a partir do cinema. Então, esse filme é a história de amigos, que enfim, é um filme um pouco autobiográfico, assim, não é biográfico. É a partir desse encontro, desses amigos que existiram de fato. Depois a gente volta e faz essas, como a gente fez com o Moreno. Bensberg, a gente... Desculpa. Continuar aqui Continuando o nosso papo, você ia falar do seu filme de conclusão, lá em Londres, o Natureza Morta, que também é um filme que retoma experiências suas aqui no Brasil. O título original era Amanhã Será Outro Dia. Né? Eu não me lembro se já tinha... Já devia ter a música acho que é do Gonzaguinho, né?
Tipo Barco de Holanda, né? Barco de Holanda e tal. Depois virou Natureza Morta, né? Achei que era mais condizente com o tratamento que eu dei, né, daqueles personagens ali meio fixos, meio petrificados, né, naquele lugar. Né? Então, o filme é o seguinte, né, com outros 3 amigos, né, o José Luiz Saboia, o Pedro Lacerda e o Manuel Deodoro, o Hermes da Fonseca, né, que é, enfim, bisneto, tataraneto do próprio lado. E o bar era aqui em Ipanema, na Monte Negro, esquina com o Nascimento Silva. E a gente ficava ali, enfim, conversando, falando, algumas coisas de política, da vida, de literatura, de fotografia, enfim, de tudo isso. Né? E aí eu resolvi fazer o filme a partir do sumiço, né, de um desses amigos, né, que era um sujeito que, né, assim, tal, um sujeito que desfilava aquele corpo de Apolo aqui na praia, assim, né, enfim. Mas foi o Zezé. Eu fiz o filme a partir desse negócio, desse pequeno episódio, né, do sumiço do Zezé. Então os amigos falam do medo, né, falam da vontade de participar, mas do receio. Tem o sonhador, o outro é o que fica ali no meio, e tem o operário, que é também um frequentador do botequim, que é playboy, não sei se são todos playboys, eles não sabem o que é vida dura é a minha, não sei o quê, fica embriagado, e tem uma relação assim, meio doentia com o dono do botequim, que é aquele, é o cara da autoridade, né? Enfim, é a figura esse mais sonhador faz um poema para ele e tal, o outro diz que isso foi em 1976, né? Ainda a ditadura estava pesada aqui ainda, embora toda a prisão. Né? Mas a comunidade brasileira do Rio de Janeiro falava inglês com atores ingleses. Né? Então foi um trabalho enorme de convencimento dos orientadores, da direção da escola, para que eu pudesse filmar em português. Working Class Cognac. A cachaça, né? E aí, 5, 6 horas da tarde, em vez da gente ir para o pub, ali embaixo da escola, ficava no estúdio lá da escola tomando cachaça lá, com limão espremido ali na hora, aquele negócio, né? Muito engraçado, né? Mas uma trabalheira danada, assim, a Pipsi foi incansável, ela fez... Atores brasileiros lá? Eram atores brasileiros. Eu não conhecia, vai perguntando aqui, vai perguntando ali, alguém recomenda, não sei o quê. Os personagens que eram explicitamente autobiográficos, era você? Não. O filme era todo? Éramos os 3 ali, né? Porque né? Esse laboratório de fotografia, éramos nós 3 que fazíamos, né? Mas a gente queria meio fazer fotografia artística, né? E nada, a gente fazia batizado aqui na Nossa Senhora da Paz, crisma, primeira comunhão, festinha de 10 anos de filho de bacana, qualquer coisa. A gente queria ganhar dinheiro também já naquela época, né? E tal, né? Bom, aí vou para a montagem, o filme fica pronto e aí tem que resolver a avaliação, né? Tinha que passar por uma avaliação do filme. Então a legenda foi desse negócio. Então, o filme resulta que é um filme brasileiro, muito brasileiro, um filme que era extremamente atual, né, naquele momento, que falava da esperança, do medo, né, de novo. Ele meio que pertence, né, ele tem uma característica, embora isolada, né, desse período. E como exercício, ele foi considerado... Esse filme foi premiado, Zé Carlos Avelar, as
que o Nelson Pereira estava lá. Tudo assim. Eu me lembro, Regina Machado, Marco Aurélio Marcondes e uma outra moça que já era da Embrafilme e que me fizeram sofrer enormemente porque me segregaram inteiramente. E foi quando chegou a equipe da Embrafilme, né, o Valtinho Carvalho, era o fotógrafo que eu não conhecia, mas quem dirigia a equipe era o Almir Luiz. Almir Luiz tinha sido. Aí lá vou eu para a Embrafilme. Aí dou de cara. Acima do grupo da Corsã. De tanto frequentar, de tanto ir nos lugares. Eu ia no jornal, enfim, comecei também a fazer esse programa. Película. Era 16. 16mm cor reversível. E onde está esse material, que é certamente preciosíssimo? Olha, Roberto, uma parte está lá no CTAV, que eu fiz, né, que é e algumas. Você entrevistava face a face? Eram entrevistas que não eram montadas o entrevistador e tal. Era tudo na mão e eu do lado do entrevistado, né? E como paralelamente a isso, você se torna um dos fundadores da Corsã? Exatamente por conhecer, por entrevistar esses caras mais jovens aí. E surgiu uma amizade com o Rubem Corveto. Foi, sei lá, meu primeiro amigo no cinema. E gostei muito do Rubem, ele gostou muito de mim, ficamos amigos. E ele era muito amigo de Sérgio Pel, era amigo de outros realizadores. Ele queria, enfim, fazer cinema também e tal. Acho que já tinha produzido filme. É com ele que você faz o seu primeiro filme aqui no Brasil, Lá Dentro Lá Fora. Que não te agrada muito, você Eu queria só insistir um pouquinho ainda na Corsã. Na chegada aqui. Como é que você, na Corsina, como é que você lembra a fundação da Corsina, as reuniões, qual era o espírito? Você percebia alguma coisa de um espírito de geração que se contrapunha ao espírito do cinema novo que estava no poder na Embrafilme naquele momento? Sem dúvida alguma, a Câmara Baixa, né? Assim, né? Tinha uma coisa ali meio ambígua, né? Obviamente que todos nós queríamos ser um pouco como eles, no sentido de sermos bem-sucedidos e termos o poder de mídia e de capacidade de produção que eles tinham, né? Mas, Spoiler da tormenta. Um deles eu me lembro que era o Ricamar. E compraram também, ou se associaram ao De La Riva. Portanto, eles tinham um cinema, então ficou cooperativo de realizadores. Além do Rubem, quem mais você conheceu nesse primeiro momento? Sérgio Pel, foi também um companheiro e com o Ivan Viana, e com o Henrique, eu não me lembro o sobrenome do Henrique, era filho do seu Henrique, lá da Embrafilme, era um técnico, o senhor lá da Embrafilme. E o Henrique era um montador, acho que fazia som também. Nós fizemos então aí verdadeiramente uma brigada para documentos, para aula de São Paulo, do ABC. E íamos para São Paulo com a cara e com a coragem, toda hora lá com a Vila Euclides, para São Bernardo, para reuniões com a Fiesp, com as greves. E começamos a fazer um filme chamado 1º de Maio. Um filme esse que ainda não veio à luz. Ainda não existe, embora esse ano, curiosamente, tenhamos nos reencontrado. Essa era a questão. O Arnaldo era militante político. Né? Então ele conhecia as pessoas. A gente não ia entrevistar só. Nós entrevistávamos o Lula, o Djalma de Souza Bon, o Alemão, mas a gente entrevistava até a oposição sindical a eles. Né? Então temos 1º de Maio aqui, o outro que era advogado do DIEESE, ele era do DIEESE, advogado também do Equipamentos, recursos de produção, como é que vocês racionalizaram isso? Olha,
quem bancava, dividia muito. Eu me lembro que o Sérgio tinha uma variante marrom caindo pelas tabelas, que a gente ia para São Paulo e éramos parados em todas as barreiras da polícia rodoviária, aquele carro, aquele bando de maluco ali, né? Sérgio Tel, 9 horas da noite, dirigindo de óculos escuros. É uma coisa mafiosa, né? E câmera era quando a gente conseguia emprestado de alguém. Filme, a gente vivia pedindo retalho de filme nas produtoras. A gente pegou muito filme velado. Uma vez ou outra a gente comprava uma lata de filme e ninguém ganhava. O Flavinho Ferreira fotografando. O Flávio tinha um vigor físico impressionante. Ele ficava horas com aquela câmera no ombro, né? E era uma produção da Corsena já? Não. É pré-Corsena? Não, era paralelo à existência da Corsena, mas só que nós trabalhávamos em todas as instâncias do cinema brasileiro que estavam ali nas rodadas de negociação na mesa ali naquela hora. Você lembra que tinha aquela legislação dos 5% de curta-metragem que naquele momento o estrangeiro. Você lembra a liderança, a primeira liderança do Sérgio Tel da Corsena, o primeiro presidente? O que você lembra? O Sérgio é muito voluntarioso, Sérgio um grande criador de frases, e que a imagem dele ficava, de um modo geral, para quem não conhecia o Sérgio, ele ficava estigmatizado por essas duas características, né? O sujeito que não tinha papas na língua e que criava metáforas assim, e ele embarcava nas metáforas e ia embora. Mas era um sujeito de uma fundamentação política extraordinária. Eu admiro muito o Sérgio, assim, um cara extremamente ético e um cara defensor de uma democratização da produção no Brasil, um cara que queria levar o cinema para as favelas, para as comunidades de baixa renda. Não era só produzir, a gente não queria só produzir, a gente queria mostrar. E foi um sujeito que teve uma participação importante na frente de pressão muito forte da American Pictures Association, que era aquele Jacques Valente. Né? Você lembra a vida dele? Eu me lembro vivamente de um festival de Brasília, onde naquele Hotel Nacional, aqueles corredores acarpetados lá daquele Hotel Nacional viraram e acabaram pressionando outras instâncias aí também. Eu acho que nesse momento, você entende assim, quer dizer, nós que surgimos muito identificados com o processo do cinema novo, ali houve uma ruptura. Ali houve uma ruptura que não era uma... Eles já tinham rompido com um cinema, né, que era mais popularesco, no entender deles, né? Assim, aí, e começaram a fazer um cinema mais político. Quer dizer, claro que nós admirávamos aqueles caras todos, né? Sempre foram homens que nós gostávamos muito, né? E a prisão da Frei Caneca. Cortava da Frei Caneca para passeata, da Frei Caneca para passeata. E só dando duro, anistia, anistia, anistia. Né? Esse filme foi exibido com o Império dos Sentidos. Império dos Sentidos, que foi distribuído por um editor chamado Álvaro Pacheco. E todo mundo achava que era um filme de sacanagem, lá dentro, lá fora. Exibido com o Império dos Sentidos. Império dos Sentidos, né? Quer dizer, na época, imagina, em 78, né, fica aquela coisa de... É um filme pornográfico, né, imagina, né, um amor tão explícito, cenas, né, de sexo tão explícitas, assim, aquela coisa. Ganhou um dinheirão. Eu e o Rubem ganhamos um dinheirão, só com 2%, ou menos, porque o Álvaro Pacheco, quem negociou foi o Rubem. Nem sei os caminhos que ele trilhou para chegar lá na nova, não lembro, a Nova Fronteira, do Álvaro Pacheco. Né? Então, ele teve uma experiência bem sucedida, ele começou a trazer uns filmes. Um pouco mais do filme, conta as circunstâncias da filmagem, edição, como é que foi a concepção final, como é que foi a motivação? Fala um pouco do filme. A motivação toda foi do Rubem Corvetto.
Então, eu acho que eu estava em cena, eu entrevistava assim, as pessoas. Né? E depois, olhei, vi um prédio, subi um prédio lá, consegui, então eu fotografei o presídio. Né? Então, depois filmei essa foto. Né? E já Corsina presente. A presidência e a sucessão entra depois o Sérgio Rezende, né? Você lembra como é que foi a coisa? Do jeito que faz, eu acho que até hoje, eu gostava muito do Chico Compton, mas era um cinema existencialista. Numa época que vinha gente urrando, né, pela anistia, né, querendo derrubar a ditadura, querendo botar fogo no país, e o Pompeu fazendo uns filmes ali existencialistas. Né? Não era um sujeito diferente, era um cara de vanguarda mesmo, né? E que era o grande puxador da Corsina no grupo inicial. Depois foram entrando, logo adiante foram entrando outras pessoas que deram uma enorme fundamentação política, como o Silvio Darin, que tem uma... O Silvio Darin também tinha uma vivência política, de militância anterior. Né? Aí você tem, logo depois tem um outro sujeito chamado Abranches, Jorge Abranches, que não tinha nenhuma das referências políticas que nós tínhamos, ou reencena uma atuação policial, uma invasão policial no morro. Ou seja, tudo que a gente reclama da polícia há anos e anos e anos, tem um filme de curta-metragem pequenininho, que tem 3 ou 4 minutos, mas é um soco no estômago. É brilhante o filme. É absolutamente brilhante. Mas o Sérgio, então, era o homem que representava aquela coisa toda. Né? Você lembra dos embates do Sérgio com a Embrafilme, levando as reivindicações da Corsina? E o próprio desgaste disso? Enfim, era do Bressani, do Rosenberg, do Neville, o André Luiz de Oliveira, o André Tonati, de São Paulo, com filmes assim demolidores. Lana, 17. Lana, exatamente, 17. E tratavam como um marginal, tratavam como um chato, tratavam como um sujeito inadequado, inconveniente, que não respeitava as regras da convivência, que transgredia a boa educação. Né? Ele estava lá defendendo, não lembro o nome dele, mas o curta-metragem toda era uma feira livre com o preço da laranja, o preço da banana, o preço do tomate. Era uma vaia no cinema. As pessoas queriam quebrar o cinema, se ver livre daquele negócio que não dizia nada. E ganhavam dinheiro. E eles perceberam, os exibidores perceberam o seguinte: se a gente pode ficar com 5%, a gente vai dar esse bando de maluco. Né? Vamos fazer os nossos filmes aí. Então isso, e mais essa pressão que veio de fora, mas os americanos não gostam de perder nem centavos, imagina milhares. Você lembra da tentativa, então, da Corsina de se reciclar depois do GAL com a gestão do Sérgio Rezende? O que você lembra disso? Filmes importantes, comentados, né? Filmes de uma temática social, enfim. A Ilse entrou um pouquinho antes com o Silvio Darin. E o Sérgio, desgastado, queria voltar a produzir mais. Queria passar a presidente, argumentar, era um cara de grupo, era um cara de bastidor. O Lúcio, da mesma maneira. E entra também na Corsina, nessa hora, acho que entra com esse grupo do Sérgio Rezende, Zé Joffre, entra o Joatan, acho que se chama Joatan Vilela. Bom, essa transição, eu queria fazer ela mais, de uma forma mais controlada. Eu queria que a gente mantivesse a Corsina no núcleo que tinha aquela politização. Né? E eu acho que se revelou, não vai aqui nenhum fundamento de valor, uma condenação, esse grupo que entrou, eles tinham uma visão de começar, o mais breve possível, a produzir um cinema, né, mais próximo da produção tradicional brasileira. E os filmes estão aí. Né? Bons filmes, filmes que
disputando o mercado, fiz orçamento pesado, tudo isso, né? Mas naquele momento a coisa estava muito polarizada. Eu não queria que a Corsina se esvaziasse. Né? A Corsina era um instrumento político. Né? A gente ainda tínhamos muito a atentar na exibição das favelas, né? Uma outra forma de exibição, né? De trabalhar o cinema de curta-metragem. O Sérgio tinha o filme dele chamava Curta-Metralha Cinema-Ação. É um título síntese, assim, com a Embrafilme, né? De uma forma mais institucional. Né? Claro que a Corsina era uma instituição e deveria se relacionar com a Embrafilme. Assim, ele tinha que peitar certas horas, tinha que peitar certas horas, tinha que romper, certas horas tinha que ir para o embate mesmo. Né? E aí, nesse momento, contra a minha absoluta vontade e decisão, o Sérgio Peão passa a presidência. Ele não passou assim, teve uma eleição, e enfim, como tudo quanto é eleição, ele não se lançou candidato, ele que poderia ser uma segunda chapa, foi feita uma chapa única, e o Sérgio Rezende se elege. Eu não estou fazendo nenhuma crítica pessoal ou velada ao Sérgio Rezende. A minha crítica é essa, eu achava que naquele momento não deveria haver uma mudança de rumo político. E o Sérgio Rezende acho que representou, pelo temperamento dele, pela ambição de realização cinematográfica, a ambição no sentido no bom sentido, não tem nada ilegítimo nessa ambição aí do Sérgio Rezende. Mas era uma mudança de rumo da política que nós estávamos contando que permanecesse na Corsina. Né? E aí, com a saída do Sérgio, a gente acha que começa a se concentrar mais na produção desse longa-metragem, que a gente chamava 1º de Maio. E para você ter uma ideia da irreverência do Sérgio, como é que o Sérgio brinca com as palavras e tal, né? E daí ele é estigmatizado por isso. Ele escrevia nas latas 1º de Maio. Tá entendendo? Aí ninguém levava a sério, tá entendendo? Os caras estão falando 1º de Maio. Né? Esse é o Sérgio Peão. Sérgio, profundamente até hoje, eu acho que é um cineasta transformador aí. E nos dedicamos muito mais a fazer esse 1º de Maio. Né? Ali era a retomada da em São Bernardo, que tinha a greve, que ele já plugado, câmera, com Nagra, não sei o quê, a gente já saía filmando. Né? Aquela guerrilha mesmo representada por esse tipo de filme do Sérgio. A Corsina, enfim, teve um momento legal da Corsina, teve muita visibilidade, teve uma mostra no Ricamar. Não sei se você teve filme teu exibido. Hoje. Magnífico filme. A Corsina ali, eu acho que foi um momento muito bacana, muito especial, porque aquele sonho de sermos uma brigada e que estaríamos unidos por uma ideologia, tanto política quanto cinematográfica, ali ficou claro que não, que éramos uma pluralidade. E essa era a beleza da história, da Corsina. Um outro aspecto que a gente não conseguiu desenvolver na Corsina, ali se manifestou, que era aquele centro de debate de ideias. Né? Quer dizer, nós termos a generosidade de comentarmos o filme do outro no nível da ideia, e não esse filme não fala da política, não sei o quê, não interessa. Né? Pompeu era o Gauche da história, fazia uns dramas, né? Personagens assim, né? Sofridos, mas com o amor, né? Aquela coisa assim. Mas vai ver a produção do Pompeu. Tinha grua, tinha carrinho, tinha atores, né? Tinha fotógrafo, pagava todo mundo, né? Quando você via a ficha técnica, você falava, isso é uma longa-metragem, né? Ficava todo mundo meio assim, olhando de lado, mas todo mundo meio de olho comprido também ali com
os filmes do Pompeu, né? Eu acho que essa mostra ao cinema, ao mesmo tempo, acho que foi o canto, a despedida da Consina também. Eu me afastei. Uma outra pergunta. Houve uma retomada de um projeto de uma distribuidora também, né? Porque se esbarrou muito com isso, quando você falou da questão da execução, se esbarrou muito com isso, se esbarrou muito ser muito diferente, há vários problemas para entrar filmes políticos mesmo, certificados, você não conseguiu colocar muitos filmes dentro dos certificados durante uma época, depois com os exibidores se voltou. Essa questão da distribuidora, como é que vocês viram e tal, porque também é uma questão de reintegração também do grupo, tentativa, né? Ali, eu brincava muito com o pessoal, mas era aquela história, né? Você ouviu cantar o galo, mas não sabe aonde, né? A gente sabia que tinha que ter que a gente tinha que se fortalecer empresarialmente. Mas ninguém sabia como, ninguém tinha a vivência que se tem hoje, né? Então você tinha que lidar com leis, com burocracia, ninguém queria aquilo. Então a distribuidora era uma forma da gente levar aqueles filmes políticos para outras plateias, da gente sair do gargalo em que a exibição no cinema se transformou, com a presença maciça de filmes de exibidores associados com produtores que não tinham nenhum tipo de cuidado com a exibição do cinema, não tinha nenhuma preocupação temática, não tinha nenhuma preocupação política, eles queriam os 5%. Tu construiu imagem no PT aqui no Rio? Talvez não sei se eu levo, não sei se eu dou se eu valorizo o filme nesse aspecto. Obviamente que era um filme feito sobre aqueles eventos e que estava na hora, né? Enfim, e as duas coisas estavam juntas, acontecendo, né? O PT, o ABC e tal. Agora ele não recebeu o certificado de produto brasileiro. Porque ele era 16 milímetros e só recebia o certificado filmes em 35 para exibição no circuito comercial. E a gente não teve dinheiro para ampliá-lo, né? E além do mais, ele estava muito fora do tempo que os exibidores aceitavam como curta de complemento ao longo estrangeiro. Tinha 16, tem 16 ou 18 minutos. Né? Então nunca esboçamos uma tentativa de ampliá-lo e, consequentemente, de receber o certificado. O que aconteceu com o resto do material que vocês estão retomando agora? Posso te responder em um segundo? Eu queria concluir aqui a coisa da distribuidora, assim, porque eu acho que teve uma coisa bacana aí, né? Em 1980, eu voltei para a Inglaterra, né? E peguei esses filmes, esses curtas, e levei comigo, né? E eu fiz exibições lá sensacionais. Eu levei filmes para o Festival de Leipzig, eu fiz uma exibição em Paris, que o Glauber Rocha foi. Eu fiz exibição no Institute of Contemporary Arts, em Londres, e tudo com mídia. Eu fiz uma projeção em Portugal, daquele grupo A Barraca, que era um grupo que tinha cineastas, escritores, gente de teatro, e que era um grupo de vanguarda artística lá em Portugal, em Lisboa. Né? E vendi filmes. Vendi filmes. O filme mais vendido, não vendi muito, mas vendi o Balas e Bolas, eu vendi para uma distribuidora em Paris chamada Mediathèque de Toulon, e vendi para o Institute of Contemporary Arts, no filme de Jorge Abranches. Ganhou lá um dinheirinho lá. Projeção internacional. Projetou internacionalmente. Eu não sei se ganhou o Libra e ganhou o Franco. Se ganhou projeção, não sei. A Última Gota.
que vendeu para exatamente para aquele grupo que eu falei, The Oda Cinema, que eles tinham tanto a distribuidora quanto uma sala no centro de Londres. Essa foi uma experiência de distribuição fora do Brasil. Enfim, eu não sou distribuidor, não era um homem de negócios, um empresário, mas acho que ali teve um embrião de uma tentativa de se fazer uma pequena distribuidora. Quando eu voltei, me associei com por total ignorância empresarial, total incompetência minha, assim, de fazer negócio, né? E é trabalhoso, né? Você tem que legendar, ou tem que dublar, e tem que tirar cópia, e mandar para festival, enfim, custa caro. O dinheiro encolheu e a ação se foi. Eu não sei, rapaz, porque... Da questão do ABC do filme. O filme foi usado, assim, o filme era exibido havia muitos comitês, né, grupos pela anistia, grupos, enfim, sindicato para burro, né, e fundo de greve, toda a resistência, né, e o filme era muito exibido aí nesse circuito. Agora, o que ele possa ter contribuído para a fundação do PT, não sei, não tenho ideia. Eu acho que ele foi usado como um instrumento de debate, né? Tá entendendo? Como um instrumento de mobilização, né? Naquela época era muito comum isso, né? E era uma coisa desejada por nós, que o filme fosse visto e debatido, né? Não o conceito da criação, não a estética, nada disso, mas que fosse a política fosse debatida, né? Que naquela época estava se abrindo, né? A coisa estava começando a se abrir, né? Então era importante que houvesse um debate político, né? Basicamente isso. E muitas latas de copião, que foi manipulado na moviola, né? Esse é o material que existe. São latas e latas, eu fui... Está no arquivo hoje? Está no Arquivo Nacional. Eu meio que, por minha conta, né, eu fui na Cinemateca do MAN, pedi acesso, sentei, olhei na moviola, muito magnético, empedrado, coisa que praticamente irrecuperável. E de som? Pois é, magnético, joguei muita coisa fora ali, porque não dava, é impossível, rasgado, com aquelas manchas assim, que a emulsão descolada, sem emulsão, né? sem a camada magnética propriamente. Né? Então, na verdade, não joguei muita coisa fora, joguei algum guardado, na hora se vocês precisarem, qualquer coisa assim, formar um acervo, né? Para esse material. Mas então eu guardei esse material e veio uma lata de filme desse período do Alegria de Papel. O Alegria de Papel foi uma reportagem, assim, eu não sei como é que eu conseguia, né, aquelas coisas, assim, de segurar um microfone e entrevistar o Alder Rocha, Jabor, assim, eu era muito tímido, né? Não tímido por estar diante deles, mas tímido para qualquer pessoa na rua, né? Mas me veio essa vontade aí de fazer uma coisa, porque era a passagem de 78 para 79. 78 foi formalizada a anistia aos presos políticos, aos banidos, né? E aos presos políticos também aqui no Brasil. Então eu queria só saber das pessoas, sem perguntar nada político para elas na rua, e no meio da festa, no centro da cidade, naquela chuva de papel, né? O que tinha sido 78 para elas e o que elas esperavam de 79. Né? Sem encostar em questão política, né? De anistia, de ditadura. Né? A pergunta era muito simples. Né? O que teve de bom ou de ruim para o senhor nesse ano, para a senhora? O que o senhor espera, ou a senhora espera para o ano que vem? Né?
E ali começou a se estabelecer um diálogo assim, com as pessoas, né? E tinha, vou fazer uma revelação aqui que vai doer muito. Mas eu levei um ator, o Tonico Pereira, para fazer um elemento lá que catalisasse, que provocador, né? Com as pessoas assim. Né? Só presta um pouco. Vou fazer os daqui do corredor da cozinha com eles. Voei aqui. Eu acho que tem muito simples, sabe? Foi bom. Olha essa caixinha dessa fita, está sem som. Bem, Asberg, a gente... Desculpa. Continuar aqui. Continuando o nosso papo, você ia falar do seu filme de conclusão, lá em Londres, o Natureza Morta, que também é um filme que retoma experiências suas aqui no Brasil. O título original era Amanhã Será Outro Dia. Né? Eu não me lembro se já tinha... Já devia ter a música acho que é do Gonzaguinha, né? Que é o Chico Buarque de Holanda. Né? Chico Buarque de Holanda e tal, né? Aquela coisa assim. Né? Depois virou Natureza Morta, né? Achei que era mais condizente com o tratamento que eu dei, né, daqueles personagens ali meio fixos, meio petrificados, né, naquele lugar. Né? Então, o filme é o seguinte, são amigos que se encontram num botequim, que era a minha rotina quase cotidiana com outros 3 amigos, né? O José Luiz Saboia, o Pedro Lacerda e o Manuel Deodoro Hermes da Fonseca, né? Que é, enfim, bisneto, tataraneto do próprio lá. E o bar era aqui em Ipanema, na Montenegro, esquina com Nascimento Silva. E a gente ficava ali, enfim, conversando, falando, aquelas coisas de política, da vida, literatura, de fotografia, enfim, de tudo isso. Né? E aí eu resolvi fazer o filme a partir do sumiço, né, de um desses amigos, né, que era um sujeito que menos a gente achava que pudesse ter, enfim, que se alguém fosse entrar na política, seria um de nós 3, o Pedro, o Manuel ou eu. Né? O Zezé era o fortão, era o bonitão, né? Assim, tal, do jeito que desfilava aquele corpo de Apolo aqui na praia, assim, né? Enfim. Mas foi o Zezé. O Zezé entrou aí para a luta mesmo, para a resistência armada à ditadura, né? E, enfim, ninguém ia ficar perguntando para a família dele, né? Para a mãe, para a irmã, cadê o Zezé? Enfim, foi, né? A gente ficava preocupado, enfim, ele, né, não acontecer nada com ele, né? Dele, enfim, porque ali era, ou você ia preso, e aí sofria barbaridade, ou você era morto, né?
porque, enfim, as duas alternativas são horrorosas, né? Mas, enfim, foi ele. E aí, eu fiz o filme a partir desse negócio, desse pequeno episódio aí do sumiço do Zezé. Então, os amigos falam do medo, né? Falam da vontade de participar, mas do receio. Tem um deles é o pé no chão, o outro é mais sonhador, o outro é o que fica ali no meio, e tem um operário, que é também um frequentador do botequim, que é playboy, vocês são todos playboys, eles não sabem o que é a vida dura é a minha, não sei o quê, fica embriagado, e tem uma relação assim, meio doentia com o dono do botequim, que é aquele, é o cara da autoridade, né? Enfim, é a figura da autoritária ali, né? Então, esses 5 personagens, eles desenvolvem a trama do filme aí. E tem esse 6º personagem, que nunca aparece, mas que é mencionado. Esse mais sonhador faz um poema para ele e tal. O outro diz que foi o destino mesmo dele, que quis e tal. Enfim. O que eu gosto muito nesse trabalho não vou dizer que é muita pretensão dizer que foi meu amadurecimento aí, né? Mas isso foi em 1976, né? Ainda a ditadura estava pesada aqui ainda, embora toda a esquerda já estivesse desbaratada, né? Ou no exílio ou na prisão, né? Mas a ditadura seguia firme, né? E fazer um filme, mesmo à distância, era um gesto de uma pequena ousadia, né? Aqui, nem se pensar. Mas lá era uma ousadia que eu resolvi fazer, né? E aí tive que vencer resistências dentro da escola e tive que vencer outro tipo de resistência, porque eu não podia fazer um filme falando de uma realidade brasileira do Rio de Janeiro, falado em inglês com atores ingleses, né? Então foi um trabalho enorme de convencimento dos orientadores, da direção da escola, para que eu pudesse filmar em português. Bom, isso criava um segundo problema, né? Era um exercício de uma escola. Como é que ele poderia ser avaliado se ninguém entende português lá? Então, eu vou legendar, né? Aí você tem um orçamento, a escola te dá um orçamento. Se você quiser fazer um longa-metragem, o problema é seu. A escola te dá um orçamento e pede um filme com certas características de tempo ali, né, e tal. E eu me ative muito. Eu me ative ao exercício, ao tempo, aquela coisa assim. E a partir daí foi toda uma construção, né, desse filme, né? Para ser econômico, para não gastar, para não estourar o orçamento, eu ensaiei muito com câmera de vídeo VHS, com os atores, né? Aonde que eu vou achar um botequim em Londres? Não existe. Então, montei um botequim no estúdio da escola. Era um estúdio extraordinário, grande, enorme, que tinha total condição de abrigar um botequim, né? Amplo, era um cenário que, sei lá, tira 1 metro para cá, 1,5 metro para cá, um outro 1,5 metro de lá para cá, e o resto era cenário, tá entendendo? Com as paredes de fundo, uma paredinha lateral aqui, entrada, e aquela cortininha de plástico fazendo aquela entradinha para o banheiro, de botequim mesmo e tal. A pilastra do centro era tridimensional, tinha os 4 lados mesmo, né, para efeito de um traveling que eu fiz no filme, né? Você teve cenógrafo? Não. Quer dizer, o cenógrafo foi a cenógrafa, vamos dizer assim, foi a Pipsi, né? E as nossas lembranças de botequins, né, do Rio de Janeiro, né? Então a gente tem que ter aquele aquáriozinho com aqueles salgadinhos, né?
tem que ter a caixa registradora, tem que ter a cortininha do banheiro, tem que ter o Newton Bravo, né? Aquele grande painel, né? Enfim, um conceito extraordinário, que enfim, os melhores botequins do Rio têm o painel dele, né? E ela fez, a Pipsi foi extraordinária, né? Ela fazia artes gráficas e se você pegar essa parede de azulejo, é tudo silkscreen. Os rótulos das garrafas eram feitos por ela. Claro que a gente conseguiu garrafas que vieram do Brasil, né? E outras garrafas a gente pegava a garrafa e ela criava rótulo e ela escreveu aquela tabela de preços, assim que alguém fotografou aqui no Rio, enfim, amigos fotografavam ambientes de botequim e a gente ia reproduzindo, né? E esse nome, Café e Bar Aurora, né? Que era a nova Aurora, né? Amanhã será outro dia, a Aurora, né? Vai mudar, né? Aquela a esperança, aquele negócio, né? E a gente foi fazendo, e a turma, enfim, a parede, assim, do balcão, a porta está aí, está ali, né? Parece ter aquelas coisas de porta de frigorífico, mas não podia abrir para fora para o cliente, né? Tinha que abrir para dentro, né? Mas os dois lados eram iguais, então era isso que tinha, né? Mas foi tomando conta, né? Vinha todo mundo visitar o cenário, né? E ficou um botequim, virou um botequim. Sentava ali, né? Lembro que o meu orientador chegava lá e perguntava, ainda tem aquele Brazilian Working Class Cognac? A cachaça, né? E aí, 5, 6 horas da tarde, em vez da gente ir para o pub, ali embaixo da escola, ficava no estúdio lá da escola tomando cachaça lá com limão espremido ali na hora, aquele negócio, né? Muito engraçado, né? Mas uma trabalheira danada, assim, a Pipsi foi incansável, ela fez um painel Newton Braviano, né? E tive outras colaborações, o irmão dela, que era garoto, 19, 18 anos aí, 17, sei lá, estava fazendo uma dessas viagens para a Índia, não sei o quê, passou por lá, e ele é muito habilidoso, né? O pai deles era médico, mas tinha uma carpintaria em casa e tal, né? Então o time, né, o Martim, irmão da Pipsi, eu até dei o nome de um personagem em homenagem a ele, né? Martim. Ele foi um grande montador aí. Nos 5 dias que ele passou na Inglaterra, ele não saiu do estúdio, não deixei ele ver Londres, né? Ele trabalhou na cenografia, na cenotécnica do Natureza Morta, né? E fui trabalhando e fui montando esse cenário, né? Chego trabalhando com atores, né? O Operário era um amigo meu. Eu te pergunto, se foi fácil arrumar atores brasileiros lá? Eram atores brasileiros. Eu não conhecia. Vai perguntando daqui, vai perguntando dali, alguém recomenda, não sei o quê. O dono do bar era um chileno, né? O Operário quem fez foi o Zeca Araújo, que é um fotógrafo, assim, um grande amigo meu, trabalhamos juntos no Correio da Manhã, no Globo e tal, e ele estava lá em Londres um tempo, com uma bolsa, não me lembro, e tal. E os outros 3, não me lembro como é que apareceram, mas me lembro do nome de 2. O outro, eu fiquei com tanta raiva do garoto que eu apaguei da minha... Tem que olhar os créditos aí para lembrar dele. E eu conto por quê. Um se chamava Semi Lutfi, ou Luft, não me lembro. Era um altão, magro e tal. Depois fui morar em Portugal, perdi o contato com ele. E o outro era um mato-grossense, ou goiano, chamado Odilon. E também perdi o contato com esse cidadão anos depois, agora, 4 anos atrás, estava lá fazendo um trabalho no Ceará e ele é locutor lá, tem uma voz bonita e tal, é locutor lá de comerciais no Ceará. Assim. O outro eu não me lembro o nome, e não me lembro porque depois de ensaiarmos muito, né, porque eu não podia ficar rodando, vai, repete, não sei o quê. Tinha planos de traveling, saía de um personagem, vinha para outro,
tinha que acontecer coisa aqui, entravam... Né, eu fiz aquela célebre figuração de Hitchcock, né? Também queria tirar minha casquinha assim, né? E entrar no filme, né? E, enfim, era uma cenografia, uma mise-en-scène ali um tanto complexa, né? Depois da gente ensaiar, quando chega no dia da filmagem, esse menino aí, esse ator, disse que não estava sentindo o personagem, que não queria fazer o filme, né? Eu fui lá na porta do estúdio, tranquei, botei a chave no bolso e falei, meu amigo, daqui você não sai, tá entendendo? Sabe? Não tem jeito de sair daqui. Você vai fazer, rapaz. E era um dia só de filmagem. O dia inteiro lá naquele negócio, né? Aí eu pensei, falei, vou diminuir um pouco esse cara, não sei o que e tal. Filmei o máximo que eu podia rodar com ele. Obviamente que não acabei no mesmo dia, né? Isso era um sábado, consegui. Domingo não tinha jeito de voltar na escola, né? Aí ficou para o outro sábado, acho que era uma grande desculpa do diretor da escola. Em vez de me dar o domingo seguinte, era mais uma semana que ele ficava lá tomando minha cachaça, né? E aí eu matei esse cara lá num dia lá de produção, e quando eu voltei com a equipe, com os outros atores no outro dia, ele já estava livre dele. Não me lembro de onde ele surgiu, não me lembro para onde ele foi, não me lembro nada dele. Bom, aí o exercício era, você tinha que escrever o roteiro, aí trabalhar exaustivamente no roteiro com o diretor, com o orientador, né? A criação dos personagens, que era uma coisa nova para mim, né? Da vida. Eu queria mesmo que a vida fosse daqueles meus amigos, né? Mas não cabia assim tão literalmente, né? E tal, né? E depois a parte técnica do filme. Então, quando eu termino o filme, começo a montar, né? O meu orientador vinha na moviola para ver o material, coitado dele. Cada pedacinho de diálogo eu tinha que ficar traduzindo para ele entender, né? Tinha algum dos personagens que era explicitamente autobiográfico? Era você? Não. O filme era todo? Éramos os três ali, né? Porque o Pedrinho Lacerda, o Manuel Deodoro e eu, a gente, enfim, a coisa de garoto, né? De querer falar, dar muita importância para nós mesmos naquilo que a gente falava, né? A gente se achava muito importante, né? Imagina, 15, 16 anos, ficar até 3, 4 horas da manhã no botequim falando, né? Era muita conversa fiada, né? E tal. Mas não valorizei especialmente um porque era eu, porque era o outro e tal. Nós éramos parecidos, os três, né? Esse laboratório de fotografia, éramos nós três que fazíamos, né? A gente queria meio fazer fotografia artística, né? E nada, a gente fazia batizado aqui na Nossa Senhora da Paz, crisma, primeira comunhão, festinha de 10 anos de filho de bacana, qualquer coisa. A gente queria ganhar dinheiro também já naquela época, né? E tal, né? Bom, aí vou para a montagem, o filme fica pronto e aí tem que resolver a avaliação, né? Eu tinha que passar por uma avaliação, né? Então, eu vou botar legendas, aí traduzo tudo, crio frases curtas, né? Para funcionarem como legenda. Fotografei com filme de alto contraste, de 2 atos, né? E transformei o negativo em slide e botei num carrossel. E eu tinha que estar nas projeções, porque o filme começava e eu sabia, eu treinei para burro, para disparar o tempo de armar o slide seguinte, né, para que a legenda casasse com aquele pedaço do diálogo, né? Eu não tinha grana para mandar legendar o filme, então a legenda foi desse negócio. Então, o filme resulta que é um filme brasileiro, muito brasileiro, um filme que era extremamente atual, né, naquele momento, porque falava da esperança, do medo, né, de novos dias, enfim, daquilo que se colocava, né?
em 77, mais ou menos, e não, já em 76, final de 76, já começa o clamor pela anistia, né? Ganha muito corpo o movimento da anistia, no Brasil e no exterior. Então é um filme que ele, obviamente eu não estava vinculado a nenhum grupo de pressão política, nem aqui no Brasil, nem no estrangeiro, mas é um filme que tem ele meio que pertence, né? Ele tem uma característica, embora isolada, né? Desse período, né? E como exercício, ele foi considerado muito inovador pelas soluções, né? Pelo grau de complexidade enfim, construir um cenário, um botequim, retomar um pedaço da vida de um outro país e tal, trazer tudo isso com os detalhes, né? Pessoas que nunca tinham saído dali, da Inglaterra, né? Que nunca tinham vindo para a América do Sul, que não sabiam que, imagina, a referência de botequim que eles têm é pub, né? Foi premiado, inclusive, né? Esse filme foi premiado. Eu não me lembro se ele ganhou, porque eu acabei o filme e a Pepsi estava louca para vir para o Brasil, ir embora já e tal. Não queria mais ficar na Inglaterra. E eu queria ficar na Inglaterra. Eu tinha um convite para trabalhar como assistente de montagem de um longa-metragem lá, americano, que ia ser rodado lá na Inglaterra, né? Mas aí ela disse que vinha embora, comprou passagem, me mostrou e tal, eu vim embora com ela. Então não fiquei para a graduação, né? Enfim, com a turma toda, aquela festividade, né? E só um tempo depois é que eu fui receber lá um certificado de que o filme foi considerado o filme mais interessante, o melhor filme, sei lá como é que chama, das escolas de cinema. Não só da minha escola, mas das escolas de cinema. E aí eu não sei se é de Londres ou da Inglaterra, eu não me lembro, porque tem uma banca de examinadores da escola e tem uma banca de examinadores que é nacional. Eu me lembro da sessão que eu tive que projetar para esses caras lá no cineminha da escola, né? Mas aí saí, vim embora e só fui receber. 78? Eu voltei em 78. Não, eu voltei em 77. Voltei em setembro de 77. E aí você podia retomar essas coisas aqui no Rio de Janeiro, como é que você viu o país, etc. E já o ambiente pré-Corsino, eu imagino, né? Não é? Não, já a anistia, né, já tomando as ruas, né, o movimento pela anistia, e foi um total encantamento estar de volta aqui, né? Eu respirava política, né? Eu respirava aquela vontade de me meter em qualquer coisa, né? Só que eu não conhecia ninguém, né? Meus amigos ainda eram de jornal, né? Eu, enfim, encontrava com um, encontrava com o outro, aquela coisa, mas eu quero ir para o cinema, né? Quero fazer amizades no cinema, né? E me lembro daquela jornada de curta-metragem da Bahia, de Salvador, do Guido, né? E eu peguei um ônibus e fui para a Bahia. Eram 32 horas de viagem. Não foi aquela da Paraíba? Aquela foi a seguinte. E aquela eu já estava trabalhando na Embrafilme e fazendo o programa Cinemateca. Essa daí eu fui por conta própria, né? E aí eu queria assistir os filmes, queria conhecer gente, queria falar e tal. Fui com o meu filmezinho debaixo do braço, eu cheguei muito em cima, né? Eu cheguei e, sei lá, um mês depois ou 20 dias depois eu já estava, li no jornal aquela coisa, e cheguei lá com a cara e com a coragem e consegui um alojamento, né? Lá não lembro, eram umas camas beliche. Lá, mas o filme estava inscrito na mostra? Não. E também não consegui mostrar, né? E passei um enorme dissabor aí
nessa jornada aí, né? Porque eu não era conhecido. Chegava lá naquelas salas de debate, entrava, o que eu vou falar? Não conhecia nada, não sabia dos filmes, estava se falando em legislação do cinema brasileiro, aquela coisa, né? Engraçado, eu achava muito curioso, porque passavam os filmes e na hora do debate só se falava de política de cinema brasileiro, não se falava dos filmes. Né? Eu achava um absurdo, tá entendendo? Você faz um filme, tem um trabalho das Arábias de mostrar o filme lá na Bahia e ninguém falava do filme do cara, tá entendendo? E eu vinha exatamente dessa formação de que tudo era conversado, né? E eu me lembro, as discussões eram muito tensas e sempre acabavam em uma certa briga, um certo desentendimento, alguém acusando alguém, não sei o quê, falando... Quem você lembra de lá? Paulo Emílio estava lá? Paulo Emílio estava lá, tinha muita gente graúda, Zé Carlos Avelar, me lembro, acho que o Nelson Pereira estava lá e tudo assim, mas me lembro Regina Machado, Marco Aurélio Marcondes e uma outra moça que já era da Embrafilme e que me fizeram sofrer enormemente porque me segregaram inteiramente, como se enfim, depois eu fui saber que eles, por não me conhecerem e porque eu ia disciplinadamente a todas as sessões, a todos os debates, né, querendo aquela ânsia de conhecer, né, disseram que eu era dedo duro, disseram que eu era, enfim, um espião lá da polícia. Eu usava um lenço no pescoço e tal. E foi quando chegou a equipe da Embrafilme, né, que o Valtinho Carvalho era o fotógrafo que eu conhecia, mas quem dirigia a equipe era o Almir Muniz. Almir Muniz tinha sido um companheiro meu de Correio da Manhã e que não sabia que eu estava no Brasil de volta nem nada e tal. Então, quando a gente se encontrou, eu me atraquei no Almir assim, chorei pra caramba lá, né? Falei, porra, esses caras estão fazendo a maldade aí comigo, não sei o quê. Aí o Almir foi se informar e era isso aí e tal, né? E começou a distender um pouco lá o negócio, né? E curiosamente, quando eu volto da jornada, o Zé Castelo Branco, que era um outro amigo de jornal, tinha sido chamado pela Marta Alencar, que tinha assumido a direção desses programas da Embrafilme. E ele falou, não, mas eu não vou não, mas tem um amigo meu que acabou de chegar da Inglaterra, né, que ele pode trabalhar com você porque ele estudou cinema lá e tal, né. E eu conhecia a Marta, um pouco de jornal, assim, né. Aí lá vou eu para a Embrafilme. Aí dou de cara exatamente com essas pessoas, né? E assim lá dentro, né? Aí, bom, ficaram minhas amigas aí. Como é que você se aproximou do grupo da Corsiana? De tanto frequentar, de tanto ir nos lugares. Eu lia no jornal, enfim. Comecei também a fazer esse programa, né? Era um programa semanal sobre cinema brasileiro, chamado Cinemateca, né? A TVE. Ele era da Embrafilme, ia ao ar na TV Educativa. E ali eu comecei a ter que entrevistar gente, né? E fiz toneladas de entrevistas assim, antológicas. Assim, em película, né? Película. Película, era um 16, né? 16mm cor reversível. E onde está esse material, que é certamente preciosíssimo? Olha, Roberto, uma parte está lá no CTAV. Uma outra parte acho que foi perdida por inépcia lá da TV Educativa, né, que não sabe guardar arquivo, né? Que, primeiro, o programa era em película, mas ele era telecinado na TV Educativa, né? As apresentadoras eram gravadas na TV Educativa, no estúdio. E o programa era montado naquelas fitas de 2 polegadas, né, de vídeo, né, eram uns rolos assim, né, você tinha que ser forte, né. Eu lembro que era aquele João Paulo, que hoje é 10 entre 10 estrelas, ele monta os trabalhos de todo mundo aí, João Paulo Carvalho. E era ele o editor, né.
fazia aquela força toda e montava o programa final nessas 2 polegadas aí, né? Então, acho que muita coisa se perdeu. E o que tem no CTAV é que está em película. Por exemplo, a entrevista com o Glauber que eu fiz, né, que é uma entrevista assim, antológica, né, e tal, na casa dele ali na Rua da Matriz, eu acho que essa entrevista está no Tempo Glauber, lá com a mãe dele, que salvou esse material assim. Você aparecia em cena, né? Em algumas. Você entrevistava face a face. Eram entrevistas que não eram montadas o entrevistador e tal. Era tudo na mão e eu do lado do entrevistado, né? E como paralelamente a isso, você se torna um dos fundadores da Corsina? Exatamente por conhecer, por entrevistar esses caras mais jovens aí. E surgiu uma amizade com o Rubem Corvetto. Foi, sei lá, meu primeiro amigo no cinema nessa minha volta para o Brasil. Nós morávamos no Leblon, próximos, né? E gostei muito do Rubem, ele gostou muito de mim, ficamos amigos. E ele era muito amigo de Sérgio Pel, era amigo de outros realizadores. Ele queria, enfim, fazer cinema também e tal. Acho que já tinha produzido filme, né? É com ele que você faz o seu primeiro filme aqui no Brasil, o Lá Dentro, Lá Fora. Que não te agrada muito, você já comentou isso. Eu queria só insistir um pouquinho ainda na Corsina. Como é que você, na Corsina, como é que você lembra a fundação da Corsina, as reuniões, qual era o espírito? Você percebia alguma coisa de um espírito de geração que se contrapunha ao espírito do cinema novo que estava no poder na Embrafilme naquele momento? Sem dúvida alguma, né? A gente chamava o pessoal de cinema novo de os senadores, né? O pessoal do Senado, né? E a gente era a Câmara Baixa, né? Assim, né? Tinha uma coisa ali meio ambígua, né? Obviamente que todos nós queríamos ser um pouco como eles, no sentido de sermos bem-sucedidos e termos o poder de mídia e de capacidade de produção que eles tinham, né? Mas a gente queria produzir de uma outra forma e a gente tinha que abrir espaço de alguma maneira, né? Então, a maneira que se bolou para abrir espaço foi de criar uma cooperativa, né? Não foi uma ideia original, porque os próprios cineastas mais experientes criaram na mesma ocasião a Cooperativa Brasileira de Cinema, a CBC, a Cooperativona, e compraram, acho que compraram 2 cinemas, né? Um deles eu me lembro que era o Ricamar, e compraram também, ou se associaram ao De La Riva. Portanto, eles tinham um cinema, uma cooperativa e um estúdio de finalização, né? De tratamento de som, mixagem, som ótico, etc, né? E por que cooperativa? Porque se descobriu que na legislação a cooperativa tinha certos benefícios fiscais, né? Basicamente, esse foi eu acho que da parte deles, né, o sentido de uma cooperativa, né? Quer dizer, uma cooperativa que escapa de impostos ou tem impostos aliviados. No nosso sentido, a gente queria dar um caráter um pouco mais político, né? A cooperativa era no sentido de uma união meio ideológica, né? E, enfim, éramos uma brigada, né? Não podia botar brigada do cinema independente, então ficou cooperativa de realizadores. Além do Rubem, quem mais você conheceu nesse primeiro momento? Sérgio Pel, foi também um companheiro de primeira hora, né? E me lembro muito vivamente de outros 3, 2 da Corsina e um que não era da Corsina. Os 2 da Corsina eram o Lúcio Aguiar e o Pompeu Aguiar, né? Eu tirei do gancho, mas ele toca fora do gancho, não sei, não adianta. Eles eram um pequeno núcleo
né? Que puxava a Corsina, né? O outro companheiro aí de primeira hora foi o Luiz Arnaldo Dias Campos, que também fez e faz cinema até hoje, né? Mas vinha de uma vida de militância política, né? Foi aluno de cinema da UF, mas nessa ocasião estava saindo estava saindo da prisão, né? E voltando a fazer cinema. Com o Luiz, com o Sérgio, com o Flávio Ferreira, com o baiano Paulo Forte, e os dois únicos que eram da Corsina éramos o Sérgio Pel e eu, e com o Ivan Viana, e com o Henrique, eu não me lembro do sobrenome do Henrique, o Henrique morreu. Era filho do seu Henrique, lá da Embrafilme, que era um técnico, um senhor já lá da Embrafilme e tal. E o Henrique era um montador, mas que fazia som também. Nós fizemos, então, aí verdadeiramente uma brigada para documentar o movimento industrial, operário industrial lá de São Paulo, do ABC. E fomos, íamos para São Paulo com a cara e com a coragem, toda hora lá para Vila Euclides, para São Bernardo, para reuniões com a Fiesp, para as greves. E começamos a fazer um filme chamado 1º de Maio. Filme esse que ainda não veio à luz. Ainda não existe, embora esse ano, curiosamente, tenhamos nos reencontrado, depois de não sei quantos anos, o Luiz Arnaldo, o Sérgio Pel e eu, para reescrevermos um tratamento para retomar o filme, né? Mas existe um material, existem coisas preciosíssimas, né? A oposição sindical de Osasco, porque o Luiz Arnaldo tinha a visão política de dentro, né? Essa era a questão. O Luiz Arnaldo era militante político, né? Então ele conhecia as pessoas. A gente não ia entrevistar só... nós entrevistávamos o Lula, o Djalma de Souza Bon, o Alemão, mas a gente entrevistava até a oposição sindical a eles, né? Então temos 1º de Maio aqui em Olaria, 1º de Maio em São Paulo, temos reuniões dos sindicalistas com o pessoal da Fiesp, né? Aquele Abílio Diniz, o Almir Pazianotto, que era advogado do DIEESE, ele era do DIEESE e advogado também dos sindicalistas, depois foi ministro do Trabalho, né? Temos um evento... 35? Não, 16. E como é que era a infraestrutura de equipamentos, os recursos de produção, como é que vocês racionalizaram isso? Olha, quem bancava, basicamente, éramos o Sérgio Pel e eu. O Sérgio até mais do que eu, né? Mas a gente dividia muito. Eu me lembro que o Sérgio tinha uma variante marrom caindo pelas tabelas, que a gente ia para São Paulo e éramos parados em todas as barreiras da polícia rodoviária, né, com aquele carro, aquele bando de maluco ali, né? Sérgio Pel, 9 horas da noite, dirigindo de óculos escuros, uma coisa mafiosa, né? E câmera era quando a gente conseguia emprestado de alguém. Filme, a gente vivia pedindo retalho de filme nas produtoras. A gente ganhou muito filme velado. Uma vez ou outra a gente comprava uma lata de filme e ninguém ganhava. O Flavinho Ferreira fotografando, o Flávio tinha um vigor físico impressionante, a gente ficava horas com aquela câmera no ombro, né? E era uma produção da Corsina já? Não. É pré-Corsina isso? Não, era paralelo à existência da Corsina, mas só que nós trabalhávamos... A Corsina, na verdade, ela nunca chegou... Quer dizer, parece que o Paulo Veríssimo teve uma experiência de produzir pela Corsina, né? Mas que eu me lembro, não sei se teve muitas outras, ou se teve alguma outra. Eu nunca produzi pela Corsina. A Corsina chancelava, a Corsina dava um peso político-institucional a todos nós, porque se eu fosse produzir sozinho, eu teria que ter uma empresa, né? A Corsina nos legalizava e a Corsina nos dava uma força política de
uma entidade de classe que podia dialogar com outras instâncias do cinema brasileiro que estavam ali nas rodadas de negociação na mesa ali naquela hora. Você lembra que tinha aquela legislação dos 5% do curta-metragem que acompanhava o longa estrangeiro. Né? Você lembra a primeira liderança do Sérgio Pel na Corsina? Primeiro presidente? Lembro. O que você lembra disso? O Sérgio é muito voluntarioso, Sérgio um grande criador de frases, e que a imagem dele ficava, de um modo geral, para quem não conhecia o Sérgio, ele ficava estigmatizado por essas duas características, né? Um sujeito que não tinha papas na língua e que criava metáforas assim, e ele embarcava nas metáforas e ia embora. Mas era um sujeito de uma fundamentação política extraordinária. Eu admiro muito o Sérgio, assim, um cara extremamente ético e um cara defensor de uma democratização da produção no Brasil, um cara que queria levar o cinema para as favelas, para as comunidades de baixa renda. Né? Não era só produzir, a gente não queria só produzir, a gente queria mostrar. E foi um sujeito que teve uma participação importante na defesa dessa lei, né? Embora ele não fosse o único. Né? A ABD, né? Também teve eu não era da ABD, assim, acompanhei a ABD de perto, não era da diretoria nem nada. A ABD teve um papel importantíssimo na aprovação dessa lei aí dos 5%, né? Lei essa que não agradou os cineastas mais velhos brasileiros, porque eles começaram a sofrer pressões, né? Porque aquela garotada estava arrancando 5% do filme estrangeiro, enfim, era um dinheirão tremendo, né? Embora o dinheiro não viesse só para a gente, era o exibidor, o produtor e o distribuidor. Você Mas lembra... os cineastas mais velhos acabaram sofrendo pressão muito forte da American Pictures Association, que era aquele Jacques Valente. Né? Você lembra a vida dele? Eu me lembro vivamente de um festival de Brasília, onde, naquele Hotel Nacional, aqueles corredores acarpetados lá daquele Hotel Nacional viraram um caminho lá de segredinhos, né? De quartos, portas que se abriam e fechavam, gente que saía de um quarto e de outro negociando ali a redução ou a extinção, né? E a partir dali começou a perder força, realmente, porque os cineastas brasileiros mais velhos, assim, eles ficaram muito pressionados e acho que acabaram pressionando outras instâncias aí também. Quer dizer, eu acho que nesse momento, você entende assim, quer dizer, nós que surgimos muito identificados com o processo do cinema novo, ali houve uma ruptura. Ali houve uma ruptura. Ali houve uma ruptura que não era uma ruptura que eu acho, assim, olhando hoje e da lembrança, né? Não era uma ruptura desejada. Nós, na verdade, queríamos ser aliados daquele pessoal mais velho, né? Nós tínhamos admiração por eles, né? Quer dizer, quem é que não admirava o Nelson Pereira dos Santos? Quem é que não admirava o Glauber Rocha? Quem é que não admirava um Leon Hirschman, um Joaquim Pedro de Andrade? Né? Todos nós admirávamos esses caras, né? Quer dizer, eles já tinham rompido com um cinema, né, que era mais popularesco no entender deles, né? Assim, né? E começaram a fazer um cinema mais político. Quer dizer, claro que nós admirávamos aqueles caras todos, né? Sempre foram homens que nós, enfim, gostávamos muito, né? Mas na hora do embate político houve a ruptura por interesses, né? Quer dizer, o caminho inicial nosso era o curta-metragem, né? E o curta-metragem era um caminho inicial por duas portas bastante claras, né? A primeira, porque era mais fácil realizar. E segundo, porque tinha uma garantia de retorno, né? O Lá Dentro, Lá Fora, né? Que é um filme
Eu digo que, enfim, vocês tiveram sorte de não ver, porque é panfletário toda a vida. O negócio ali é abaixo a ditadura e abaixo a ditadura. Não tem concessão, entendeu? É um filme duro, assim, é passeata é a prisão da Frei Caneca. Cortava da Frei Caneca para passeata, da Frei Caneca para passeata. E só dando duro, anistia, 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 né? Esse filme foi exibido com o Império dos Sentidos. Tá entendendo? Império dos Sentidos, que foi distribuído por um editor né, chamado Álvaro Pacheco. Porque e todo mundo achava que era um filme de sacanagem, lá dentro, lá fora. Exibido com o Império dos Sentidos. Porra. Que Império dos Sentidos, né? Quer dizer, na época, imagina, em 78, né, fica aquela coisa que era um filme pornográfico, né, imagina, né, um amor tão explícito, cenas, né, de sexo tão explícitas, assim, aquela coisa. Né. Eu ganhei um dinheirão. Eu e o Rubem ganhamos um dinheirão com aquele negócio, só com 2% ali, ou menos, porque o Álvaro Pacheco, quem negociou foi o Rubem. Nem sei os caminhos que ele trilhou para chegar lá na nova, não me lembro, a Nova Fronteira, do Álvaro Pacheco, né? Tal. Ele teve uma experiência bem sucedida, ele começou a trazer uns filmes que eram, vamos dizer, que hoje seriam mais do perfil do Grupo Estação, e aí do Unibanco, esse filme que não é um filme de multidão, não é o filme de bilheteria assim, popular e tal, mas era um filme que, comprado por um preço, ele se pagava por aqui, né? Ainda mais teve teve uma coisa meio ambígua de ser vendido como um filme meio pornô, né, e tal, né? Mas fala um pouco mais do filme, conta as circunstâncias da filmagem, edição, como é que foi a concepção final, como é que foi a motivação, fala um pouco do filme. A motivação toda foi do Rubem Corvetto, associado com o Ramon Lado, um fotógrafo. Eles queriam fazer um filme que participasse, aí sim, do movimento pela anistia, né? E quando chega nas vésperas da filmagem ali, quer dizer, quando o tratamento do Rubem era outro, né? Tinha manifestação, era um filme de reportagem, né? E eu mantive isso. Então teve uma passeata enorme que fez Cinelândia Candelária, se eu não me engano, ali pela Rio Branco, e o eixo do filme é aquilo dali. É a passeata passando, eu e o Ramon Alvarado em cima de uma banca de jornal, que eu botei o Ramon lá para cima com a câmera, falei, filma esse negócio aí e tal. E depois a gente desceu e entrevistava umas pessoas aqui, acolá e tal, o som do baiano, Paulo Fortes, né? A equipe éramos nós três. Você em cena? Não, acho que não estava em cena. Eu entrevistava assim, as pessoas, né? E depois eu fui naquela região da Frei Caneca com uma câmera fotográfica, olhei, vi um prédio, subi num prédio lá, consegui e tal, e fotografei o presídio, né? Então, e depois filmei essa foto, né? E quando aparecia a imagem do presídio, era uma sirene horrível. O negócio era horrível, horroroso. Não sei como é que alguém conseguia ver aquele negócio, mas era incômodo para burro aquela sirene. Aí cortava, aí entrava a passeata, gente falando, voltava para o presídio com aquela sirene, não sei o quê. O filme inteiro assim, sei lá, 8 minutos, 9 minutos, sei lá o que era. Corsina. Já Corsina apresenta. Mas não tinha, a Corsina não era a Corsina não era instrumentalizada para produzir. A Corsina era instrumentalizada para nos representar politicamente, institucionalmente, né? E nós tínhamos a ambição de querer também que fosse um centro de ideias, de participação, de debate dos filmes, né? Um ponto de encontro. Mas essa parte nunca aconteceu, porque ali se falava
dia e noite de política de cinema, da lei dos 3%, que temos que enfrentar que não sei quem, que não sei o que lá, enfim, ela sempre... Você lembra da saída do PEL, da presidência e associação? Entra depois o Sérgio Rezende, Sérgio né? Rezende. Você lembra como é que foi a coisa? Me lembro perfeitamente. Olha, esse núcleo que eu falei aí, Rubem Corvetto, Lúcio Aguiar, Pompeu, eu e Sérgio, vamos dizer, nós, acho que até todos nós tínhamos algum cargo de diretoria, não me lembro direito. Mas tudo convergia muito para a figura do Sérgio, né? Sérgio era o grande, era o porta-voz. Ele tem, né, que nem aquele locutor esportivo, né, a palavra fácil, né? O Sérgio também, né? Ele tem facilidade, é muito articulado, enfim, embora um grande que se perca às vezes com as metáforas assim, né? Mas ele era o eixo da Corsina, né? Ele interpretava aquele momento inicial da Corsina. O grupo era muito heterogêneo, né? Quer dizer, o Pompeu Aguiar é um sujeito que faz, eu acho que até hoje, enfim, eu gostava muito dos filmes do Pompeu, mas era um cinema existencialista, numa época que, enfim, a gente urrando, né, pela anistia, né, querendo derrubar a ditadura, querendo botar fogo no país, e o Pompeu fazendo uns filmes ali existencialistas, né? Mas ele tinha essa mesma visão política da formação da Corsina e do fortalecimento do PEL. O PEL era um sujeito de frente, o PEL era um cara de vanguarda mesmo, né? E que era o grande puxador da Corsina num grupo inicial. Depois foram entrando, logo adiante, foram entrando outras pessoas que deram uma enorme fundamentação política, como o Silvio Darrim, que tem uma... Silvio Darrim também tinha uma vivência política, de militância anterior, tá entendendo? Quer dizer, é um cara que traz um filme para dentro da Corsina, extraordinário, que era o Fênix, né? Aí você tem, logo depois tem um outro sujeito chamado Abranches, Jorge Abranches, que não tinha nenhuma das referências políticas que nós tínhamos, ele vinha de uma outra vivência profissional e tudo, e que fez um filme extraordinário, aquele Balas e Bolas, um filme extraordinário, ele virou virou o símbolo eu acho que talvez até mais do que o Fênix, né? Que o Fênix era um filme com imagens de arquivo, de repressão e tudo isso, né? Enquanto que mas era aquele foco, vamos dizer, um pouco classe média, afrontando a ditadura, né? E o Jorge, ele vai no morro e filma ou reencena uma atuação policial, uma invasão policial no morro. Ou seja, tudo que a gente reclama da polícia há anos e anos e anos, tem um filme de curta-metragem, pequenininho, o filme tem 3 ou 4 minutos, mas é um soco no estômago. É brilhante o filme, é absolutamente brilhante. Mas o Sérgio, então, era o homem que representava aquela coisa toda, né? Você lembra dos embates do Sérgio com a Embrafilme, levando as reivindicações da Corsina? E o próprio desgaste disso? Enfim, era um pouco aquela coisa, imagina, né? Quer dizer, você teve aquela efervescência cultural dos anos 60, né? Que fecha, aquele período fecha, mais ou menos assim, na minha interpretação, né? Você fecha com o sucesso internacional do cinema novo e com o surgimento de uma outra geração, né? Que essa geração, sim, afronta o cinema novo, né? Que é a geração do Sganzerla, do Bressani, do Rosenberg, do Neville, o André Luiz de Oliveira, o André Tonati, de São Paulo, com filmes assim demolidores, né? Lana, 17. Lana, exatamente, 17. Né? E a síntese desse grupo era um pouco aquela história do Bandido da Luz Vermelha, né? Já que você não pode, né, mudar o negócio, você esculhamba e depois se avacalha. Era mais ou menos esse o lema do Bandido da Luz Vermelha, né? Assim, aquela coisa. E o Sérgio Pel era um pouco isso.
só que com uma enorme carga política, um cara que batalhou pela anistia, um cara que dava apoio aos presos políticos, né? Por vivência pessoal dele, por envolvimento político pessoal dele, a mulher dele, a Tânia, também era uma mulher de visitar presos políticos, dele terem parentes, terem amigos presos, enfim, era um participante da luta da anistia, né? E o Sérgio traz essa história política dele, essa trajetória política dele para o cinema. Mas com aquela coisa ainda dos anos 60, talvez, né? O Sérgio, às vezes você não sabe separar o sujeito do personagem, né? Quer dizer, ele vive, às vezes, todo mundo se perde no personagem, mas tem que olhar para o cineasta, tem que olhar para o pensador, que é um cara muito fértil e uma criatividade, e muito produtivo. O Sérgio produz o tempo todo. Às vezes ele não consegue concluir porque os projetos são muito grandes, né? E o Sérgio teve um desgaste enorme ali na Embrafilme, porque só o viam como personagem, né? Aquele cara com o cabelo desalinhado e que vai lá e que mandam ele esperar, e aí ele desanca com a secretária e faz um comício ali contra o autoritarismo, contra, né, enfim, ele mandava brasa, ele não ficava sentadinho esperando, lendo um romance até chegar a hora dele ser atendido, tá entendendo? Ele queria tratamento igual, né? Enfim, ele estava à frente de um grupo representativo de jovens realizadores. E ele queria ser atendido. Ele não queria que alguém chegasse depois e passasse na frente. Então, houve um desgaste, né? Mas esse desgaste foi... Ele pode ter contribuído, mas eu acho que era muito cômodo, né? Muito cômodo para aquela estrutura institucional tratá-lo como um marginal, tratá-lo como um chato, tratá-lo como um sujeito inadequado, inconveniente, que não respeitava as regras da convivência, que transgredia a boa educação, né? Ele estava lá defendendo ardorosamente, apaixonadamente o que ele queria fazer. E a Embrafilme era um instrumento em que todos tinham que passar por ela para realizar alguma coisa, até mesmo quase para distribuir os filmes, né? A Embrafilme tinha uma distribuidora e distribuía curtas também, né? Daí a pressão sofrida pelos cineastas, daí a pressão sofrida, a própria Embrafilme, né? Que aí começa a buscar, no movimento curta-metragista, formas de esvaziar um pouco essa lei, né? Que foi esvaziada muito, uma coisa muito bem pensada, dos produtores espúrios e pelos exibidores, que botavam, sei lá, me lembro de um filme de um cara em São Paulo, não me lembro o nome dele, mas o curta-metragem todo era uma feira livre com o preço da laranja, o preço da banana, o preço do tomate. Era uma vaia no cinema. As pessoas queriam quebrar o cinema, se ver livre daquele negócio que não dizia nada. E ganhavam dinheiro. Eles perceberam, os exibidores perceberam o seguinte: se a gente pode ficar com os 5%, o que a gente vai dar para esse bando de maluco aí? Né? Vamos fazer os nossos filmes aí. Então isso, e mais essa pressão que veio de fora, imagina, os americanos não gostam de perder nem centavos, imagina milhares. Né? Você lembra da tentativa, então, da Corsina de se reciclar depois do PEL com a gestão do Sérgio Rezende? O que você lembra disso? Nós tínhamos a visão de que não éramos os únicos realizadores que estavam produzindo curta-metragem naquela hora. Havia outros realizadores esparsos ou até reunidos, não sei se em forma de um grupo, enfim, formalmente, ou por laços de amizade, de afinidade. Mas eu me lembro que entraram na Corsina, de uma maneira, um bloco, entraram
Marisa Leão, o Sérgio Rezende, o Zé Joffre, o Emiliano Ribeiro e o Jorge Abranches, enfim, e tal. E o Sérgio Pel, num gesto de extrema generosidade, né, ele não só quis receber esse grupo, mas como quis integrá-los rapidamente ao nosso processo político. Eram pessoas que estavam fazendo filmes importantes, comentados, né? Filmes de uma temática social, enfim. Né? Não me lembro se a Sandra Werneck entra também aí, ou se ela entrou um pouquinho antes com o Silvio Darrin. Né? E o Sérgio quer passar a presidência, ele estava desgastado, queria voltar a produzir mais, e queria passar a presidência para o Sérgio Rezende, que tinha acabado de entrar. E eu fui uma voz assim do primeiro momento contra. Né? Eu acho, não. Eu sou pela sua reeleição. Ou então que alguém desse grupo, né, cuide da Corsina ainda. E que num segundo momento, com essa nova turma integrada aí, a gente, enfim, todos se conhecendo melhor, que a gente mudasse a presidência da Corsina, né?